Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Santana, sou cicloviajante e fotógrafo. Estou fazendo uma cicloviagem de Santa Catarina até a Patagônia. Já percorri mais ou menos 3.500 quilômetros. Estou aqui em Junín de los Andes, próximo de Bariloche, e escolhi esse belíssimo cenário para apresentar a minha bike de viagem, a Tita Titanium. É uma bike full titânio. Primeiramente eu vou falar sobre o quadro. O quadro eu adquiri no AliExpress. Sim, AliExpress. Tive a coragem de comprar ele lá. Primeiramente eu comprei somente o garfo, porque eu tinha um quadro de aço e queria reduzir peso. Depois eu me empolguei e comprei o quadro. Comprei de fabricantes diferentes. Paguei 3.500 no quadro, mais 60% de imposto. E isso foi antes dessas novas regras de imposto. Isso foi no início de 2023 que eu comprei ele. O garfo foi R$ 1.200 e não pagou imposto, então foi bem tranquilo. Depois comprei o garfo e comprei o quadro, eu comprei mais o bagageiro de titânio traseiro e mais o bagageiro dianteiro. Então a bike tem boas partes aí em titânio e também os 4 suportes de caramanhola, que eu vou falar para vocês qual é a função de cada um ainda. Primeiramente falar do quadro. O quadro tem cerca de 1,8 kg, o garfo tem 900 gramas, bagageiro dianteiro, que ele serve somente para alforge, não tem a parte superior, ele pesa apenas 300 gramas, bagageiro traseiro, ele tem 550 gramas, cada peça dessa pesa 16 gramas, suporte de caramanhola. Aqui eu guardo o meu combustível do fogareiro, aqui uma garrafa de água, aqui a segunda garrafa de água e aqui embaixo é o porta-ferramentas. Vamos falar de outros componentes, componentes que eu tenho de carbono, que são o canote do selim e o guidão. O guidão ele é uma cópia chinesa da Surly. A Surly inventou o guidão deste formato, que ele chama de Surly Corner Bar. Agora eu vou falar sobre os paralamas. Muita gente tem me perguntado sobre os paralamas, que é um item que parece fácil, mas é difícil de encontrar no mercado. Um paralama bom, leve, tem muito paralama de aço, paralama para mountain bike, ou paralamas muito finos para aquelas bicicletas tipo antiga, com pneu fino, sei lá, 32, 35. Então esse é um paralama largo, é da Decathlon esse paralama, comprei diretamente na loja, deve ter no site também. E ele é um paralama tipo universal, ele vem com alguns suportes, mas especificamente esse traseiro eu fixei tudo com abraçadeira de nylon, tanto aqui no paralama quanto aqui no quadro. Então ele está bem firme, já viajei muito com ele, não tive problema. O da frente eu usei a cantoneira que vem no kit, então fixei a cantoneira aqui e coloquei mais algumas abraçadeiras de nylon para garantir a fixação. Aqui ele não tem aquele varão, mas ele tem uma ótima, digamos assim, uma ótima construção, então ele fica firme, ele balança, mas não cai, e não incomoda, e não entorta, e está sempre na posição. Muito bom esse paralama, recomendo. Fora esse paralama da Decathlon, o que eu achei de opção foi no site da Specialized. Lá tem um bem bonito, de alumínio, leve, que tem os varões ali. Cara, deve ser muito top, pelo que eu vi no site. Mas, como tudo da Specialized, né, custa R$550. Mas vou deixar o link ali para vocês como opção. Vou ver se eu acho o link desse paralama da Decathlon e esse da Specialized. Garanto aí que facilita a vida para muita gente e também, assim como o link de todos os outros componentes que eu tiver na mão aí, eu vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Agora vamos falar dos pneus. Nossa, pneu para cicloviagem é uma novela. Na cicloviagem de Santa Catarina à Bahia, eu usei os famosos Marathon Plus Tour para aro 29 por 1,75. 1,75 polegadas equivale a 45 milímetros. Então ele era um pneu mediano, nem tão largo, nem tão estreito. Cara, um pneu muito bom. Furou apenas 2 vezes em 4.800 km. É o pneu também xodó
dos cicloviajantes do mundo todo, mas tem um ônus e o bônus, né? Ele é um pouco pesado. Esse pneu ele pesa 1,1 kg mais a câmera. Então a câmera deve pesar ali quase 200 gramas. Então é um conjunto um pouco pesado aí, chega a quase 1,3 kg cada roda. Até que finalmente a Schwalbe atendeu os meus pedidos, inventou o Schwalbe da linha Evolution. O nome desse pneu é Marathon Allmotion. É um pneu antifuro com sistema de tubeless. Oh, os anjos cantando. Cara, esse pneu, falando ainda sobre o Marathon Plus Tour, ele é de arame e ele tem um nível de proteção máxima da Schwalbe, que é 7. A Schwalbe tem um nível de proteção que vai de 1 a 7. Aquele pneu é nível 7, nível máximo. Este pneu é nível 6, é um nível abaixo, provavelmente um pouco menos de camada de borracha, só que mesmo assim é um nível alto, só que contrapartida é tubeless. Então você imagina, antifuro e tubeless. Cara, vai ser difícil ter problema com esse pneu, eu espero. E ele é um pneu com formato excelente. Nossa, já fiz alguns testes, ele se saiu muito bem no cascalho e ele tem uma vantagem do formato. O formato dele é a grande questão. Quando ele está bem cheio, ele pega só o centro da banda de rodagem. Então é como se fosse uma Speed, ele tem uma rolagem perfeita, então você ganha muita velocidade e ele tem um formato tipo de gota e ele tem os cravos, bastante cravos nas laterais. Quando você baixa a calibragem, ele aumenta a área de contato, então te traz mais segurança. E mesmo cheio, quando você está no asfalto, ele está pegando o centro. Quando você passa do acostamento para a pista, que é o que acontece várias e várias vezes, devido a esses cravos nas laterais, você tem uma segurança muito maior de fazer essa troca de pista, de dar aquela rampadinha naquele degrau. Aquele degrau é matador, né? Das vezes que eu precisei passar, que foram muitas, então ele me trouxe muita segurança devido a esses cravos laterais. E esse pneu também traz aquela característica de todos os pneus de viagem da Schwalbe, que são os frisos refletivos. Esses frisos são muito bons. Cara, no escuro, pega uma luz ali, ele vira um olho de gato, como diz. Faltou dizer que esse pneu ele é 2.0, sim, 50 milímetros, o que eu acredito que é uma medida perfeita aí para você ter o conforto, para você ter uma boa rolagem e também segurança. Os freios, eu estou usando o hidráulico MT200 da Shimano, que é o hidráulico de entrada padrão, e no caso eu estou usando um rotor de 160 na frente e 180 atrás. Estou usando de 180 atrás devido a um pequeno erro de projeto que eu cometi com o chinês, porque eles desenvolvem aqui o alojamento do sistema de freio para o sistema da Speed, que ele é bem menor, é caliper que chama, e no caso aqui quando eu fui colocar esse de mountain bike, ele meio que não coube no triângulo, tive que fazer alguns ajustes e para dar certo o sistema eu tive que colocar um disco maior, que é o de 180. Mas quanto a isso, sem problemas, até o disco de 180, teoricamente ele vai ter uma durabilidade maior e também tem uma frenagem melhor. E o sistema de freio é center lock. Aproveitando, falando sobre center lock, os cubos, eles são da Novatec. Cara, os cubos é bem chatinho de comprar um cubo, né? Porque ele tem várias especificações. Eu não entendi o que ele falou. Esses cubos da Novatec, eles são famosos porque eles são rolamentados, então tem uma durabilidade muito maior, bem menos manutenção. E a especificação dele, como eu falei, é bem chatinha, porque ele é center lock, ele é boost, ele tem 148 de largura atrás, 110 na frente, é eixo passante e tem que ser cassete Shimano e tem que ter 32 furos. Sim, 32 furos de raio, né? Tanto na frente quanto atrás. Esses cubos não estão com os rolamentos originais. Eu comprei o cubo da Endurance, que é uma fabricante brasileira que fabrica rolamentos top, tipo com uma durabilidade bem maior aí dos convencionais. Muita gente coloca rolamentos tipo de carros, né, que não tem uma durabilidade tão boa. Esses foram desenvolvidos especificamente para bikes, então tanto na frente quanto atrás tem o mesmo tamanho,
Aí eu estou trazendo 2 rolamentos de reserva, então se eu tiver algum problema tanto na frente quanto atrás, eu ainda posso usar ele. E também uso esses mesmos rolamentos no movimento central e na caixa de direção. Então espero aí não ter problemas por um bom tempo quanto a rolamentos. E como eu estava falando do cubo, já vou puxar para o lado do raio. São raios de inox, um aro da Vezan de alumínio, um aro comum, né? Vezan Extreme, agora lembrei o nome. Tirei todos os adesivos, que aqueles adesivos são feios de doer, né? Outro detalhe que eu esqueci de falar do pneu. Eu não comecei com esse pneu, eu comecei com o pneu Max Rambler 29 por 2.0. Cara, é um pneu que não é nada confiável. Ele furou algumas vezes, mesmo com tubeless. Tive problema com tubeless, tive problema com o bico, que não tem nada a ver com o pneu, mas tive problema. Mas é um pneu que furou com o espinho. Ele chegou até a fazer uma pequena fissura do lado com o espinho, então muito frágil. Provavelmente eu não teria chegado com ele aqui. E aí nessa segunda etapa, quando eu retornei do Brasil, eu voltei com esse novo pneu aqui da Schwalbe e que graças a Deus consegui, porque aquele Max Rambler ele ia me deixar na mão em algum momento. Outra coisa que eu mudei do início da viagem foi que aqui as fitas de guidão eram de couro, pintado com preto, malhado, né, da SRD. Pedi que eles fizessem um negócio assim diferenciado. E aí eu passei uma tinta preta, um Nugget preto. E assim eu fiz também no meu selim, para que ela ficasse assim, titânio ao black. E ficou top. Cara, muito top na verdade. Tá linda demais. Ah, Tita, te amo. Uma coisa que eu queria também falar aí sobre o conjunto. Cara, esses bagageiros, eles ficam muito firmes. Tipo, nem se mexe. Você olhando assim parece que é um negócio até às vezes um pouco frágil. Cara, mas ela nem se mexe. E como ela é de titânio, dificilmente vai ter algum desgaste. Cara, eu espero não ter problemas com isso, porque o titânio realmente ele é muito resistente. E os parafusos, todos eles, a maioria dos parafusos da bike, eu coloquei aquele fluido que é um trava-rosca de fixação média. Isso é um aprendizado que eu trago aí dos meus anos de projetista e de ferramentaria. Então, às vezes você compra algum componente, alguma peça que venha um líquidozinho azul ou uma marquinha assim azul na rosca, aquilo ali ele ajuda a travar. Então, em questão de vibrações, o parafuso não se solta. Então eu coloquei muito trava-rosca aqui nesses parafusos e eu já fiz a conferência ali, tá perfeito, após quase aí esses 3.500 quilômetros até aqui. Como vocês puderam ver, minha plaquinha, ela continua firme e forte. Cara, muito bonita essa plaquinha. Eu tinha feito azul porque era para combinar com meus antigos alforjes. Mas mesmo assim o azul tá bonito, meu, tá linda demais. E as questões que às vezes as pessoas comentam sobre o alforge é que eu tô com o conjunto todo preto, mas os alforjes da Thule eles vêm com refletores. Então tem vários refletores aí que ajudam a sinalizar na estrada. E falando sobre esse guidão, vantagem e desvantagem, como eu falei, a vantagem é que você pode usar todo o conjunto de mountain bike, e você não precisa comprar de speed, porque geralmente de speed ele tem um range de marcha muito curto, então é difícil de você conseguir casar componentes. O lado negativo é que os cabos ficam expostos, então ele não fica daquela forma bonita e organizado igual os cabos do guidão drop convencional de speed ou gravel. Tem mais um componente que é de fibra de carbono que eu esqueci de comentar, que é o Aerobar. Esse daqui é o famoso descanso. Isso daqui é influência. Eu fui influenciado pelo Léo pedalando pelo mundo e influenciando os amigos e seguidores. Muito bom, gostei muito. No começo eu até tinha um pequeno desconforto. Parece que minha coluna não estava adequada a baixar tanto. Só que depois eu me acostumei, ganhei uma flexibilidade enorme ali e um conforto também. Então, às vezes, quando eu estou cansado, eu dou uma baixada. E eles ganharam várias funções, né? Uma, suporte de GoPro, suporte de celular e do outro lado, suporte para o controle do drone. Então, olha só que perfeito.
E ainda tem mais uma função que eu passei um barbante de um lado para o outro e ele apoia a bolsa de guidão. A bolsa de guidão ela encaixa certinho aqui no meio dos dois e ainda eu posso botar mais peso do que o recomendado, só que ele tem esse apoio dessa corda, então fica show de bola. Ah, e tem um detalhezinho aqui ó, no guidão, ó, item da Decathlon, muito bom, muito bom. A curiosidade sobre esse quadro foi que quando eu comprei no AliExpress, após a compra, o chinês me chamou no WhatsApp para discutir sobre o projeto. Eu fiquei impressionado e fiquei até feliz, porque como eu sou projetista, então ele me mandou o projeto e eu pude analisar com calma, pedi para ele fazer todas as alterações que eu queria e deu super certo. Quem quiser o projeto da bike, deixa o e-mail nos comentários que eu mando, ele está em PDF. Então eu pedi para que ele colocasse um suporte a mais de caramanhola aqui nesse ponto e também aqui embaixo. Pedi também para que ele alterasse esse tubo aqui um pouco mais para baixo, nesse ponto. Também pedi para que aumentasse o quadro ali na questão de poder caber pneus até 2.1. Então ele atendeu meus pedidos e fez até um detalhe especial, aonde aqui ele vem com uma parte de titânio maciço, para que tenha espaço tanto para a coroa quanto para o pneu. Uma parte interessante também é o sistema que eles usam de cabeamento interno. Nossa, esse sistema aqui é bem interessante e bem complexo na verdade. Outra coisa que eu pedi também é que saísse um cabo para esse sistema aqui do câmbio dianteiro, que esse câmbio ele sai nesse sistema, nesse ponto aqui do quadro. Então o quadro ele tem também aqui a caixa de direção cônica, que é a tendência aí da maioria dos quadros atuais. Uma curiosidade interessante sobre o quadro são as soldas. Cara, o chinês fez uma solda aqui de titânio top. Um amigo meu, soldador de Joinville, para quem não sabe, Joinville é um polo industrial com dezenas, centenas de ferramentarias. Então, o meu amigo soldador que trabalha em várias empresas diz que essa solda aqui tá excelente. Então, acredito que não vou ter problemas. E para quem acha que é titânio, como é que vai soldar se tiver um problema? Primeiro porque vai ser bem difícil ter problema com o titânio. O titânio ele é um material que ele é mais resistente que o aço e mais leve que o alumínio. Vou falar um pouco sobre as características do titânio. Para quem não sabe, ele absorve muito bem as vibrações. Nossa, a bicicleta ela praticamente é uma manteiga assim. É como se estivesse andando numa gelatina. Ela é muito flexível. Tipo, aqui ó, se eu faço essa força, o garfo ele praticamente flexiona. Então ele é uma mola ambulante. Muito diferente do alumínio. O alumínio ele não absorve quase nada de vibração. E pancadas e vibrações que tem nela você sente praticamente na mão. E esse daqui não. Ele absorve muito. Claro, além dos componentes também de carbono que também ajudam. Assim como o aço também absorve vibração, talvez não tanto quanto o titânio, mas eu vou explicar melhor essa característica para vocês. Falando em números, o alumínio é 2.7. O aço comum, como o cromoly, acho que é assim que pronuncia, ele tem o peso específico de 7.8 gramas por centímetros cúbicos. Imagina, o alumínio é 2.7, o aço 7.8 e o titânio ele tem de 4.5. Então, o que acontece? O titânio eles conseguem construir bem fino e ele ainda tem um peso específico de 4.5 em relação a 7.8 do aço comum. Só que como a resistência dele é muito maior, eles conseguem fazer bem fino. Então ele consegue ser mais leve aí que um quadro de alumínio e principalmente que um quadro de aço. Se eu não me engano, o meu último quadro ele pesava 2.7 quilos, esse daqui pesa 1.8. O meu garfo antigo ele pesava praticamente o dobro que esse daí pesa só 900 gramas, então ele é bem leve. Então é isso, espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida quanto à questão do titânio, que ele é um material super leve, resistente,
absorve vibração. E quanto à questão, às vezes, de manutenção, eu estou trazendo uma vareta de solda de titânio. Então, se eu tiver qualquer problema em qualquer componente, tanto bagageiro, suporte caramanhola, quadro, garfo, bagageiro dianteiro também, eu tenho uma vareta de solda que pode ser utilizado com qualquer tipo de solda comum, máquinas de solda, né? Tipo solda TIG. Então não é difícil de encontrar alguém que trabalha com solda, e aí eu vou ter a vareta aí à disposição caso necessário, que eu acho que vai ser bem difícil. Esse é o suporte do meu bastão de caminhada. É uma peça que veio junto com os bastões. Como veio dois, essa peça é o que une. Então eu dividi ele em dois e fixei aqui. E aí galera, tô vindo aqui do futuro para dizer que faltou parte das filmagens que eu falava da relação e que eu falava do selim. Então vou ter que apresentar aqui dessa forma para vocês. Então eu uso uma relação Deore 210, é uma relação que eu uso há muito tempo, é uma relação confiável, com range de marcha muito bom e tem me atendido muito bem, não troco por nada. Muita gente confunde performance com cicloviagem. Cicloviagem não tem nada a ver com performance. Então, acredito que para mim, relação tem que ter duas coroas na frente, ou até três, quem sabe, mas duas é o suficiente. Coroa única, cara, vai faltar marcha em algum momento, dependendo aí, principalmente se for uma cicloviagem longa, que você tem locais que é plano e reta por muito tempo, ou que seja igual Minas, que é subida o tempo todo, você só sobe, então vai ficar faltando. Então eu acredito que a questão de uma coroa é performance mais nada. Até porque a própria questão do alinhamento, quando você tem uma coroa, aí você tem um cassete 10, 11, 12, cara, a corrente ela trabalha muito atravessada. Muito atravessada, então isso dá um desgaste muito maior nos componentes, todos os componentes, tanto cassete, quanto a coroa, quanto a corrente. E ali quando você tem duas coroas, você consegue dividir. Então a corrente ela não trabalha, ela trabalha um pouco mais alinhada do que se tivesse com somente uma coroa. Um item que eu tentei reduzir peso foi o selim. Eu troquei o meu antigo selim, que era uma cópia do Brooks, por um da SRD, que tinha 350 gramas, e o meu antigo, que agora está aqui de volta, pesa 550. Tentei reduzir aí 200 gramas, mas agora nessa segunda temporada eu retornei com o meu selim, porque ele é extremamente confortável, ele é um dos selins mais recomendados aí para cicloviagem. Praticamente os maiores cicloviajantes do mundo aí usam, que é o Brooks, e no caso o meu é uma cópia chinesa, mas tem a mesma concepção. Ele é fixado daqui até aqui, ele é totalmente de couro, um couro bem grosso, e ele é tensionado, então ele é tensionado daqui da frente até atrás, e ele é bem maleável, e a partir do momento que ele laceia, aqui tem um parafuso que você rosqueia e vai puxando ele para frente. Todo esse conjunto, por isso que faz ele ser um pouco mais pesado, mas extremamente confortável. Então eu retornei para o meu selim e o meu cox agradeceu. Eu estava esquecendo de falar um detalhe muito interessante, que esse estilo de selim, ele, ao contrário dos selins convencionais, ele se molda ao teu cox. Então os selins convencionais você compra ele na largura correta a partir da medida do teu cox, né? Geralmente quem faz backfit sabe qual é a largura correta. E esse daqui não.
Você compra ele mais ou menos na largura aí e ele se molda. Então, por isso que ele fica extremamente confortável. Você senta e o couro se molda e quanto mais passa o tempo, mais ele fica moldado. Então, é top mesmo.